Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né pessoal? Tomar uma aguinha aqui para a gente começar o nosso estudo, né pessoal? A minha garganta, a minha garganta ficar boa, tá? Graças a Deus, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui para a gente continuar essa jornada que não é fácil, tá? Eu vou dar uma explicação aqui a vocês por que não é fácil para a gente estar nessa realidade, fazer o que a gente tem que fazer, é o bem, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Então, como é que se diz? Para tudo existe uma explicação, tá? Para tudo existe uma explicação, mas é isso, pessoal. Então, a gente, para continuar a nossa jornada aqui, a gente precisa ter essa compreensão. Se você não tem essa compreensão, você se perde nas energias, você se perde aqui nessa realidade. E pode até perder a sua encarnação, tá? Você não levar uma encarnação tranquila, né? É uma encarnação que você cumpra o seu serviço aqui, tá? Pode acontecer isso, tá, pessoal? A gente se perde nas emoções, no sentimento, em várias coisas, então pode atrapalhar a nossa caminhada da nossa encarnação aqui, tá, pessoal? O propósito que a gente veio fazer, a gente não consegue fazer, e aí se atrapalha aqui com as energias que existem por aqui. Pronto, aí o que é que vai acontecer com você, pessoal? Porque você é a consciência, aí você perde o corpo. Aí o que é que vai acontecer com você? O que é que você acha? Entende, pessoal? A gente tem que ter essa compreensão porque senão a gente vai se perder aqui, tá? E tem muitas pessoas se perdendo, pessoal. Até pessoas que era para encontrar o caminho em um grupo religioso, em alguma coisa, às vezes também se perde também. Por causa do engano, tá? E é por isso que eu estou aqui para mostrar essa compreensão dessas coisas, né? Com a ajuda de Deus, da espiritualidade, para a gente saber caminhar aqui, né, pessoal? Não é fácil aqui, viu? As energias do ambiente, das pessoas, tem cada consciência aqui que já está surtada, já está fazendo coisas aqui, tá? Que está impregnando o ambiente com a energia totalmente pesada, tá, pessoal? Às vezes não é nem mais a pessoa às vezes não está nem. A pessoa não está nem mais no ambiente, tá? Mas a maneira que a pessoa deixou aquela energia fica no ambiente. E tem pessoas que nem sabem disso, tá, pessoal? Nem tá voando aqui, ó, tá? E foi isso que a Matrix quer. A Matrix quer deixar você sem conhecimento dessas coisas, para você não tomar cuidado, fazer aí o que você faz. Deixar você numa vibração tão baixa, tá? É isso, tá, pessoal? Você vê pelos meus vídeos aqui, pessoal, a minha casa aqui, você vê a energia, você percebe isso, tá? Eu sei disso, tá, pessoal? Mas é isso, é o nosso convívio, a nossa realidade em que a gente está vivendo. Como é que muda isso, irmão Samuel? Aí vai depender das outras consciências que estão no ambiente. Ou então você vai ter que mudar de ambiente, morar com pessoas que
esteja em uma frequência boa, aí o ambiente vai ficar tranquilo, tá? Mesmo assim, vai existir coisas externas que vai fazer com que você entre numa frequência, desequilibre a sua frequência. Por quê? É isso que a Matrix quer desequilibrar você. Para você perder o norte. Então, aí quando você perdeu o norte, você já perdeu a sua encarnação, tá? Você já perdeu já. Então, aqueles despertos, a gente que está desperto, pessoal, a gente tem que encontrar o foco. Foi o que a gente falou ontem, né? Aqui, o meu vídeo aqui, tinha até perturbação e tudo aqui, mas eu consegui passar essa mensagem para você do foco, né, pessoal? Acontece alguma coisa, tá? Acontece alguma coisa aqui nessa realidade e a gente está aqui e isso mexe com a gente e tira da gente o quê? Tira da gente o foco, tá, pessoal? É isso que a Matrix quer, tá? Ele quer fazer isso, tirar a gente do foco. Tirou, você perdeu a encarnação. Ó, pessoas que estão viciadas em álcool, droga, em vários vícios aí, pessoal, ele está sujeito a perder a encarnação dele. Ele não é o propósito que ele veio fazer aqui, mas ele está iludido por essas coisas e estão fazendo isso. E está perdendo a chance dele se elevar espiritualmente para passar para mundo superior. Está perdendo a chance. Vai. Até quando deixar o corpinho dele lindo, né? Nosso corpinho lindo é deixar o corpinho lindo, fica aí, no umbral, preso aí. Fica aí, sofrendo a consciência dele. Até a segunda ordem da Espírito ter misericórdia para tirar você desse sofrimento aí, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? E tá acontecendo isso diariamente com as pessoas. E as pessoas não têm... Até pessoas de religião tá acontecendo isso. Que era para ter esses conhecimentos. A Bíblia tem esses conhecimentos? Tem. Mas por que não é ensinada? Porque distorceu totalmente a visão do que realmente era para ser passado para a gente, né, pessoal? E eu sinto muito, tá? Mas eu tô aqui, tá? Meu canal aqui pequenininho, tá? Agradecer a vocês aí, tá? Ontem eu falei sobre o foco, que a gente precisava estar junto, né? Aí teve muitas pessoas que eu nem conhecia, falou aí, não, irmão Samuel, tamo junto, a gente estamos nessa caminhada, tal, me dando força, né? Eu digo, nossa, tá vendo, pessoal? Tem pessoas aqui assistindo assiduamente. Então, quando eu comecei a falar isso, ela começou a se manifestar aí, através aqui do YouTube, né? Obrigado, tá, pessoal? É isso, vamos continuar, tamo junto, estamos interligados, tá? Você pensa que a gente, porque você tá no estado, você tá, mas a gente tá ligado, tá? Ligado pelo único espírito, tá? Pela única frequência do bem, tá? Entende? Que é a de Cristo, né? Estamos ligados, esteja você aonde você estiver. Então, pessoal, por que eu tô dando essa introdução aqui, pessoal? Por que eu tô dando essa introdução? Por que, pessoal? Eu tô dando essa introdução aqui, tá? Pra gente, como é que se diz? A gente continuar aqui o nosso processo, né? Tô dando essa introdução pra gente ver aqui, para eu entrar aqui no meu tema de hoje, que eu vou falar. Eu já falei esse tema aqui, mas já tem um bom tempo que eu falei esse tema, tá, pessoal? E eu acho que ainda as pessoas
não compreenderam totalmente esse tema, mas é isso, devagarzinho a gente vai estudando, a gente vai, sabe, tirando aquela nuvem negra, tirando a lacuna. Ainda mais agora que tem pessoas novas aqui no meu canal, tá? Eu não sei o nível de consciência que elas estão, tá? Mas se elas estão novas aqui, então tem que trazer uma compreensão para que elas entendam isso, tá? Então vamos falar sobre esse tema hoje. Qual é o tema? O que é a conexão energética? O que é isso, pessoal? Energética está falando de energia. O que é essa conexão de energia? Porque tudo é energia. A gente está tudo interconectado aqui, pessoal. Tá? Tudo que está circundando a gente aqui tem uma energia. Tá? Então, aí eu vou explicar o que é essa conexão energética. Aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que ter a compreensão da interligação das energias? Por que a gente tem que ter a compreensão dessa interligação dessas energias que está nos circundando? Por que, pessoal? Porque se a gente tem compreensão das energias que está nos circundando, a gente vai saber manipular essa energia, a gente vai saber um ambiente bom para a gente vai saber pessoas que estão do nosso lado, o magnetismo, tá? A frequência. Então a gente vai saber equilibrar essas coisas, tá, pessoal? Você tem que ter a compreensão da sua energia, de como você cuidar da sua energia, de como lidar com as outras pessoas, com o ambiente, com tudo, porque tudo é energia. Por isso que é importante, é por isso que eu colocava. E por que temos que ter a compreensão da interligação? Porque é uma interligação. Estamos conectados, porque eu sou energia, você é energia, tudo é energia, né? Então, é uma interligação de energia. Por que a gente tem que ter a compreensão? Porque a gente está aqui no ambiente quântico. Você sabe, né, pessoal? Aqui é um ambiente quântico, né? Você sabe o que é quântico? A física quântica fala sobre essas ligações dessas energias. Tá, pessoal? E a gente está aqui inserido. Quem é a gente? Quando eu falo quem é a gente, pessoal? A nossa consciência. A nossa consciência é uma bola de luz. Você lembra que eu falei isso aqui para você? Então, bola de luz é o quê? É energia. Então, você é uma bola de energia que está aqui no ambiente de energia. Então, você acha que não vai ser afetado por energia, pessoal? Tá? Por exemplo, eu estou vendo aí, né? É por isso que os que estudam na faculdade, né? Principalmente psicólogo, psicologia, pessoas que estudam esse conceito da emoção, tá? O que é que ele explica que é emoção, pessoal? A gente pode ver, a gente pode medir a emoção. A gente não pode ver, não pode, a gente pode sentir. A gente pode sentir. Então, nem todas as coisas que a gente não vê não significa que não exista. Tá? Então, é isso. Então, tudo é a emoção, a palavra emoção foi designado para a gente nomear, para a gente nomear, tá? Para a gente nomear a emoção, aquilo que a gente está sentindo. Eu estou querendo explicar a vocês, tá, pessoal? Mas você vê como o ambiente interfere, tá? Não é fácil, pessoal. Não é fácil. É isso que eu tô falando aí, ó. Isso são energias aqui, ó.
A pessoa fala, a pessoa se comporta, a pessoa grita. Então, são energias que estão lançando no ambiente. E essas pessoas nem sabem disso, tá? Ela não sabe disso, que estão lançando energia no ambiente. Tá? Pessoal, vamos entrar aqui no nosso estudo, tá? Porque eu tô dando aqui essa introdução longa assim para você compreender. Mas você vê que aqui o ambiente não é fácil, tá? E eu quero que você preste atenção, tá, pessoal? É importante prestar atenção nisso para vocês entenderem. Ela fazia, tinha vez que ela fazia, e eu tá? ia comprar. Aí, eu quero que ele fala. Qual é a minha pergunta, pessoal? O que é a conexão energética? Então, o que é isso, pessoal? A nossa concepção energética é o nosso campo, que é o campo emocional, né? Ele é feito de energia, né? É isso que os adestesistas, o reikiano, ele analisa em você esse campo emocional, esse campo energético, que é chamado também de campo energético, porque é um campo de energia. As emoções, os pensamentos que a gente tá tudo guardando aqui, são energia que a gente está guardando, tá? E isso é importante saber, tá, pessoal? Eu tô vendo que... como é que se diz? Eu vejo aí o psicólogo, muitas pessoas desse aí, ele não tem a compreensão disso, né? Ele fala, aprende aquilo, igual um papagaio, né, pessoal? Papagaio de pirata, né? Aprende aquilo na faculdade e vai repetindo, vai passando, mas ele não pensa o que é isso. Ele não tem conhecimento dessas coisas. São poucos, tá? Pouco que estuda espiritualidade, alguma coisa de física quântica, tá? Que tem uma compreensão, mas são poucos, tá? Aí, ó, pessoal, é por isso que eu não queria começar o vídeo agora, entende? Porque eu tô querendo falar para vocês aqui, ó, mas as pessoas não cooperam, pessoal. E essas pessoas é assim, tá? É assim, ó. Por isso que eu tava demorando de começar o meu vídeo, eu tava esperando, né? Se as pessoas sossegarem. Mas é isso que acontece. Aí, como é que se diz? Ele diz, o que é a conexão energética, pessoal? Ele fala, a conexão energética se refere à interligação entre seres vivos e o ambiente que o cerca. Envolve a troca de energia vitais. Olha, eu tô dizendo, tá, pessoal? Eu tô querendo passar, eu tô querendo ler aqui, mas tá difícil, vai demorar um pouco esse vídeo, tá? Eu sinto muito por causa que as pessoas não colaboram, tá, pessoal? As pessoas não colaboram aqui, não quer saber disso, tá, pessoal? Tá aí em outra frequência, querem ficar no engano, tá? As verdades que eu falo aqui não querem ouvir. Então, tem resistência, pessoal. Não só aqui, tá? Tem muitos aqui que estão me assistindo também. Tem resistência também. Eu sinto muito, tá? Eu sinto muito por essas pessoas, tá? Mas é isso. A banda tá tocando mesmo. E não vai parar, tá? Aí ele fala, a conexão energética se refere à interligação entre seres vivos e o ambiente que o cerca, envolvendo a troca de energias vitais. Né? Ele fala, ele diz, este é um conceito amplamente discutido e praticado de saúde holística, então, terapia holística, né? E no meios espirituais, então, no meio da espiritualidade, no meio
tem pessoas que eu tô querendo aqui, pessoal, mas tá difícil, viu, pessoal? Tô querendo aqui entrar aqui, mas tá difícil de fazer esse vídeo aqui, tá? Tá difícil mesmo. Eu fiquei esperando aí, porque tava muita zoada. E parou um pouco, eu fui começar. Olha aí, pessoal. Tá difícil. Então, ele diz que este conceito é amplamente discutido em práticas de saúde holística no meios espirituais em gerais, né? Onde se acredita que a energia flui entre pessoas, objeto e e o universo, tá, pessoal? É tanta coisa que chega, entende, pessoal? É, a gente tem que rir para não chorar, tá, pessoal? A gente tem que rir por essa situação. Mas é isso, faz parte aqui do jogo. É o jogo que tem que ser jogado. A gente tem que entender o jogo, tá? Ah, então, a gente viu que ele fala que tá todo mundo interligado, os seres vivos no ambiente, né? Que envolve troca de energias vitais. Então, estamos trocando. É por isso que os espíritos também querem sugar sua energia, outra pessoa quer sugar sua energia. Aqui é um troca-troca e um suga-suga de energia grande, aqui nessa realidade. Entende, pessoal? É assim, por quê? Porque tudo é energia. E eu não sei quanta resistência, tá, pessoal? Para que as pessoas falem sobre estudo sobre isso, tá? Eu não sei quantas resistências, são poucos que estão falando sobre isso, estudando sobre essas coisas. Então, aí ele fala que é um conceito, né, que está discutido aí pelo meio espiritualista, aquela terapia holística, né, que inclui os reikianos, os radiestesistas. Então, eles estudam sobre isso, sobre a energia que circunda o nosso corpo e a energia que está no ambiente, tá? Eles estudam sobre isso, tá? Quando eu estava tomando reiki mesmo, eu estava estudando sobre isso, sobre as energias que circunda a gente tem vórtice de energia que são chakras, então as energias do ambiente, estava estudando sobre isso, tá? Aí ele fala que a compreensão dessa conexão é fundamental. Por que é fundamental a gente compreender essa conexão energética? Para diversas terapias alternativas, como a medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional usa aqueles, como é que se diz? Como é aquele que tem agulha, né? Acupuntura. Então, ele está colocando aquelas agulhas em locais energéticos aonde a pessoa está com a dor, a doença, né? Coloca ali para ver um desbloqueio da energia. Por quê? A gente fica doente por causa de bloqueio de energia, pessoal. Você sabia disso? Eu não sei por que essa da chinesa, que é a computador, isso é milenar, pessoal. Eu não sei por que até agora ainda há uma resistência. Então, é a Matrix, tá? Matrix religiosa aí, tá operando aí. Ele fala a terapia de reiki, né? De radiestesista, né? Então, todas essas aí, ele fala que são medicina alternativa, né? Mas isso é uma medicina central, porque a gente é energia, tá, pessoal? É colocado porque a medicina tradicional é aquela que o médico aí tá dizendo, de dar o remédio, ele faz, mas ele tá manipulando também a energia. Mas só que não faz você compreender isso como energia, tá? Por isso que eles usam o placebo, ele está usando ali o quê? É que você use a sua
força de curar as energias e seja curado. Tá, pessoal? Mas ninguém quer explicar isso aqui para você, tá? E só o meu canal aqui que tá vindo aqui com as interferências aqui da minha casa, que não é brincadeira, né, pessoal? Querendo atrapalhar que vocês ouçam essa instrução, pessoal. Aí ele fala, quem busca equilibrar as energias do corpo? Então, aquele que busca equilibrar as energias do corpo. Por quê? O que está circundando a gente aqui é tudo energia, pessoal. Por exemplo, essas pessoas estão interferindo aqui na minha camada energética, aqui no meu campo, na minha conexão energética? Tá, pessoal. Porque eles estão falando, eles estão tirando a minha atenção, interrompendo. Então, eles estão interferindo. Inconscientemente, eles estão fazendo isso, mas estão interferindo. Entende? Porque eles estão emanando energia. Eu sei disso, mas eles não sabem. Tá? Quando eles falam, se comporta, dá um grito, interrompe. Tá? É uma ação. Quando você está tendo uma ação, um pensamento, você está interferindo na realidade. Agora a pergunta é, você está interferindo positivamente ou negativamente? É isso que você tem que fazer uma avaliação. Você acha que a sua interferência aqui nessa realidade está sendo positiva ou negativamente? É isso que você... Mas tem como você não interferir? Não tem como. Você aqui é uma consciência, você está aqui para interferir mesmo nesse ambiente. Agora, vai ser positivo ou não? Entende, pessoal? Você tem que tomar essa compreensão, porque quando você tem essa compreensão, diz, nossa, então você agora vai tomar cuidado com o pensamento, com as ações, no que fala, sabe? Em tudo, porque você sabe que vai emanar uma energia de você. É por isso que ele diz que é fundamental a gente compreender sobre essa interligação de energia. É a minha pergunta, né? Eu já estou respondendo aqui, porque talvez não dê tempo, né? Porque as pessoas ficam parando aqui, tá? Eu já respondi já a pergunta lá, tá? E por que temos que ter a compreensão da interligação de energia? Porque se a gente compreende, a gente tem agora um comportamento diferente do que a gente vinha fazendo. Isso é ter consciência. Você ter consciência é isso. É saber que você está emanando energia. Quando você faz o bem, você está emanando energia positiva no ambiente. Por isso que a Bíblia, tá? Cristo estava ensinando sobre essas energias. Quando ele diz assim, faça o bem, ame ao próximo, ame ao inimigo, dê àquele que não tem. Por que ele está mandando fazer isso, pessoal? Ninguém pensa sobre isso. Por que Cristo está mandando? Nossa, Cristo, aqui todo mundo é ruim aqui. Então você quer que eu faça bem a essas pessoas? Você entende, pessoal? Mas porque Cristo tem o conhecimento sobre essas coisas. Ele está com a mente lá na frente, ele tem um conhecimento, tá? E ele está ensinando vocês como vocês têm que se comportar, porque aí quando você vai manipulando a energia do bem. Tá? Entende, pessoal? Então, é isso que a gente precisa compreender, tá? E Cristo está ensinando ali sempre a gente fazer o bem, a entrar na energia. Por quê? Para você ficar numa frequência boa, manipular a energia boa. É isso que ele está ensinando, pessoal. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele diz a conexão energética baseia-se na premissa de que tudo no universo é composto por energia. Então, tudo é energia no universo.
Aí como é que a gente não vai interligar com a energia? A gente é uma energia, a gente é uma bola de luz, tem um corpo de energia, tá? Tanto o corpo físico como o corpo espiritual é feito de energia. Então, como é que a gente não vai se relacionar com a energia? Então, quando você fala, por isso que vocês estão aqui interconectados comigo. Quando vocês escrevem aí, falam alguma coisa, você está você está sentindo meu vídeo, você está se interligando, você está numa conexão energética comigo. Você está numa conexão energética. É por isso que a família, pessoal, a gente que está na família, é difícil de a gente se desvincular desse laço energético. É difícil, porque a gente tem uma conexão e foi criado ali, tá? Aquilo junto, então é muito difícil. Por isso que eu já contei aqui, quando a mãe de um amigo meu morreu, né? Ela estava morrendo, ele sentiu lá uma dor no peito. E foi o momento que a mãe dele expirou, né? Deixou o corpo. Ele sentiu lá. Por quê? Havia uma conexão com ele. É por isso que a gente sente, pessoal. Quando uma pessoa da gente parte, né? Daqui dessa realidade, ela deixa a matéria. Então, a gente sente. Por causa disso, porque estamos, é tudo energia, tá? E a nossa conexão com nossos familiares, vocês que estão aqui assistindo assiduamente meu vídeo, vocês têm uma conexão comigo. Então, se algo acontecer comigo, vocês vão sentir. Algo que pessoas que eu conheço aqui, acontecer algo, eu vou sentir, pessoal. Não tem como escapar disso, meu senhor? Não tem como escapar. A gente está aqui para experimentar essa conexão mesmo. A gente foi colocado aqui, veio para cá, para experimentar essa emoção, esse sentimento, essa conexão mesmo. Não tem o que fazer, pessoal. Agora é só a gente equilibrar, entrar em uma harmonia, por isso que é importante a gente ter, para a gente equilibrar e estar numa harmonia. É a única coisa que a gente tem que fazer. É entrar em harmonia, tá? Aí ele fala, cada ser humano emite uma frequência energética única. Então, cada ser humano emite energia, uma frequência única. Então, tá vendo? Essas pessoas não sabem que elas estão emitindo energia. Elas têm uma energia. Tá? Por isso que quando você vai para o reikiano ou para um radiestesista, ele vai colocar o pêndulo, ele vai avaliar a energia que está nesse campo, que é chamado de campo energético, campo emocional, né? Onde estão as suas emoções. Então, ele vai analisar essas energias, né? Em qual essa energia você tem conexão, qual pessoas. Ele vai analisar tudo isso, tá, pessoal? É isso, não tem o que fazer, pessoal. O que a gente tem que fazer é a gente equilibrar, trabalhar nossa campo energético, a nossa espiritualidade, né? Porque é a nossa espiritualidade, a gente tem que fazer isso, não tem o que fazer. Aí ele fala, cada ser humano emite uma frequência única, influenciada pelas emoções, pensamento, né? Sentimento e a saúde física. Então, pelo nosso físico também, a gente está emitindo essa energia. Ele fala, essa energia pode ser percebida e manipulada por profissionais treinados que utilizam técnica específica para promover o bem-estar e a cura, né? A cura emocional do nosso corpo energético, né? Aí ele fala a inter-relação entre as energias individuais e coletiva é um aspecto crucial para atender com a conexão energética, afastar a saúde e o equilíbrio emocional. Então, ele diz que tem profissionais. Então, qual é os profissionais, pessoal, que trabalham com energia? O Reiki,
os acupunturistas, né? Os radiestesistas, quem mais? Então, todos que trabalham com palavras também, psicólogo, terapeuta energético, então, todos esses estão trabalhando com energia, tá? Psicólogo, psicanalista, tá? Eles estão trabalhando com energia. Eu acho que tem muitos aqui terapeutas do meu canal que eles não sabem disso, tá? Eles estão aprendendo aqui no meu canal, tá? Como teve aqui umas pessoas, meus amigos aqui, psicólogos, estão aprendendo aqui essas coisas, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem que ir aprendendo e crescendo a nossa consciência para servir o outro melhor, para a gente poder servir aquelas pessoas melhores, tá? Ter mais consciência, a gente vai também equilibrar a nossa vida e vai ajudar a outra pessoa a equilibrar a energia dela, tá? Tá, pessoal? Então é isso. Esses são os profissionais, né, pessoal? Mas o mais conhecido é o quê? É os reikianos, os radiestesistas, né? E os terapeutas energéticos que são conhecidos nesse meio, tá, pessoal? Mas todos que usam terapias como tratamento da consciência, ele está cuidando da energia desse campo emocional, porque o que é que você vai contar lá no psicólogo? É coisa que está... É a emoção que está fingindo você. Por exemplo, você tá com briga com seu marido ou com seu filho. Aí você vai procurar um psicólogo, um psicanalista. Então, você vai contar essas coisas que estão no seu campo energético emocional. Então, quando você vai começando a falar, vai contar, ele vai analisar. Então, aquilo vai fazendo com que o seu campo energeticamente vá limpando, tá? Por isso que a maioria de que na terapia, quem já foi na terapia, ele quando conta aquilo ali, quando o terapeuta ouve ali, ele sai do consultório e diz: nossa, eu senti mais um alívio, eu estou agora um pouco melhor. Por que as pessoas sentem isso? Porque estava cuidando das energias. Entende, pessoal? Eu tenho que explicar aqui, tá? Porque tem terapeuta aqui, psicanalista no meu canal, tem psicólogo, meus amigos aí, psicólogo, né? Não sei se tem mais outros psicólogos aí, sem ser meus amigos, tá? Mas é isso, entende? Então, tem que compreender isso, tá? Não é só o terapeuta. Isso era para todos ter conhecimento sobre essas coisas, tá? Mas por quê? Porque não se dedica, tá perdendo tempo com outras coisas, tá? A Matrix fez as pessoas entrarem nessa aí. Aí, o que mais, pessoal? Onde a gente parou? Ele fala, cadê, rapaz? Onde foi onde que eu parei aqui? Pensamento. Aí ele fala, estudo sugere que a energia pode ter um impacto significativo na saúde física e mental. Claro. Por quê, pessoal? Porque tá mexendo com o campo emocional, então vai mexer com quando você mexe com o seu corpo físico e sua mente, tá? Aí ele fala, quando as energias estão em harmonia, o corpo tende a funcionar de maneira eficiente, resultando em menor doença e em um estado, então quando fala em estado, é o estado da consciência, tá? Em um estado geral de bem-estar. Então, sua consciência vai sentir um estado, você vai entrar num estado de consciência onde você vai sentir o bem-estar. Quem é que vai sentir? A sua consciência. Tá? Eu tenho que estar
pausando para explicar isso aqui a vocês, tá? Para não existir engano na sua mente, tá? Aí ele fala que a gente tem que entrar em harmonia. Então, como é que a gente faz para entrar nessa harmonia, irmão Samuel? A gente trabalhando a espiritualidade. Quando a gente começa a fazer o bem, entrar numa energia boa, orar, meditar. Então, existem práticas, coisas que a gente faz, tá? Tem os religiosos aí que fazem, mas eles não têm consciência do que estão fazendo. Eles fazem porque ele sente um alívio ali, a pessoa faz uma oração, ouve uma música ali, aí sai bem, tá? Então, mas ele não tem consciência do que está fazendo. Entende, pessoal? Aí, o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala, por outro lado, desequilíbrio energético, então. Esse desequilíbrio vai trazer uma desconexão energética. Então, você fica desconectado da espiritualidade das outras pessoas e de Deus. Então, uma pessoa que, como é que se diz, está desconectado da espiritualidade dela, ela é uma pessoa que fica insensível. Insensível. Que é uma pessoa insensível? Que não tem sensibilidade de ler as energias do ambiente das outras pessoas, tá? Ela não tem compaixão pela outra. Então, ter amor pela outra pessoa, compaixão pela outra pessoa, é a percepção da sua consciência, perceber o sofrimento do outro, essas coisas, tá? Ter empatia. É por isso que teve aqui um psicólogo que fez, como é que se diz? Um estudo, né, sobre o nível de empatia que as pessoas estava muito baixa, tá, pessoal? A empatia das pessoas na sociedade, por que as pessoas estão perdendo a empatia pela outra pessoa? Por causa de estar virando uma pessoa insensível. Por quê? Está havendo um desequilíbrio energético, um desequilíbrio da espiritualidade dela, o qual está fazendo ela a entrar nessa insensibilidade, não ter sensibilidade. Tem pessoas que já vêm com essa sensibilidade, que são os sensitivos, né? E os médios, aquelas pessoas que têm as funções dela mais abertas. Então, ela sente mais, tá? Mas todas as pessoas sentem, pessoal. Mas ao longo da sua jornada aqui, você pode perder, entrar nessa desconexão de vez, perder a sensibilidade, o amor, perde o respeito pelas outras pessoas. É por isso que o mundo está entrando nisso, por falta desse desequilíbrio energético, da falta da conexão com a espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? E isso está acontecendo diariamente aqui na minha cara, na cara de muitas pessoas. Pessoas percebem, outras não percebem. Mas está acontecendo, tá? Ele fala, por outro lado, o desequilíbrio pode levar a problema de saúde, como estresse, ansiedade e até doença crônica. Então, é isso que vai desencadear no corpo físico. Aí, quando atingir o corpo físico aqui com um problema de saúde, né? Estresse, ansiedade ou doença crônica, aí a pessoa vai procurar um médico, tá? Os médicos aí, mecanicistas aí, que vai chegar lá, lhe dar remédio aí, para você controlar isso aí. O seu desequilíbrio aí, energético. É isso, pessoal. Tá acontecendo isso, tá? Agora, nesse momento, em qualquer lugar, e tá acontecendo. Tá? A falta da pessoa ter uma espiritualidade, uma conexão e buscar a compreensão disso, é isso, tá? Por isso que a Matrix não quer que pessoas que despertam para falar sobre isso, sobre espiritualidade, não quer. Ele quer deixar vocês idiota aí,
ouvindo as músicas das distrações aí. Eles distraindo, eu quero vocês aí. É isso que eles querem. E aí tá tudo certo, né? Para eles, né, pessoal? Aí ele fala, portanto, a manutenção de uma conexão energética saudável é essencial para a prevenção de doença e promoção de saúde. Então, para você ter uma prevenção de doença e ter uma saúde, né, trabalhando tudo bem no seu funcionamento, é o quê? Você tem que ter uma conexão energética com a espiritualidade, com os outros, com o ambiente, com a natureza. Então, você tem que ter essa conexão. Se você está desconectado, sinto muito, você está no desequilíbrio, está emanando energia para o ambiente ruim também, tá? Você está totalmente perturbado, tá? Está totalmente perturbado. E é isso mesmo, pessoal, tá? E está perturbado e está perturbando as outras pessoas que estão aqui no ambiente. É isso que o inimigo quer. E você fique nessa frequência aí, você é perturbado e ainda perturba as outras pessoas. E aí? E aí seu corpo físico é maior. Quando estiver atingindo o físico, aí a pessoa vai procurar o médico. Mas enquanto não atinge, ela tá comendo, tá indo no banheiro, tá tudo certinho, né? Porque é muito bom, tá, pessoal? Eu agora fui no banheiro, fiz ali as minhas necessidades ali, tudo certinho. Eu digo, eu tava ali, eu agradeci a Deus, tá? Porque já pensou você amanhecer e não funcionar nada? O seu corpo aqui, o seu veículo? Então, se Deus está permitindo que você funcione bem, porque Deus está ali, como é que se diz, dando vida aqui para que você permaneça aqui nessa realidade. Tá? E você se cuidando, comendo uma boa alimentação, tomando, equilibrando as suas emoções, tudo isso contribui para que você tenha uma saúde, uma vida tranquila, pessoal. Mas é assim toda hora? Não é. Porque a gente é rodeado aí de consciências perturbadas, tá, pessoal? E tira a gente do desequilíbrio. É isso, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? Ele disse, existem várias técnicas, né? Que pode ser utilizada para a conexão energética. Então, você pode usar essas técnicas para você fortalecer essa conexão. Qual é? Ele fala incluindo meditação, né, oração, yoga e prática de respiração. Então, quando você faz essas práticas, tá? A oração é uma prática que é universal, né? Eu acho que todos os grupos religiosos fazem. Até pessoas que não estão em grupo, se não orar, né, pessoal? O que é que vai acontecer de você? Aquela pessoa que não ora, não dedica o tempo à conexão com a espiritualidade. Nossa, pessoal, tem pessoas que é assim aqui nessa realidade. Não quer saber de nada Por quê, pessoal? Essas pessoas estão confundindo a espiritualidade dela com as coisas religiosas que elas veem aí nesses grupos. Principalmente pessoas que passaram por grupo, né? Aconteceu algo lá não muito bom, então ela tira a conclusão de que não quero saber mais de igreja. Então, eu entendo numa situação dessa, tá, pessoal? Eu aqui entrei numa situação dessa que eu fiquei, não queria saber de nada, de não sei o que, não queria mais orar. Então, eu estava piorando, tá? Energeticamente, consciencialmente. Então, não era para eu agir assim, mas pela revolta das coisas que eu vi na igreja. Mas agora eu faço minhas coisas, agora não preciso de nada de igreja, porque eu sou a igreja. Quando eu tive essa compreensão, foi muito melhor para mim. Então, ele diz que essas atividades ajudam a alinhar a energia do corpo, promovendo um estado de relaxamento
e clareza mental. Então, quando você medita, ora, entra ali, você tem um relaxamento e pode abrir a clareza mental, pode abrir a sua percepção das coisas. Tá? Aí ele fala, além disso, as terapias como a acupuntura, aí ó, que mexe com a energia, né? Reiki ou radiestesista são frequentemente empregadas para desbloquear e equilibrar as energias. Então, essas pessoas que trabalham aí, os terapeutas energéticos, né? Que são os reiki, os acupunturistas, os radiestesistas, ele usa para desbloquear, equilibrar suas energias, equilibrar seu chakra. Eles sabem, tá? Se tiver algum reikiano aqui, se tiver algum radiestesista, ó, pessoal, ó aí, ó. Você tá vendo? Você tá vendo você? Eu tô aqui explicando para você, olha o que é que acontece. Coisa séria, tá? Coisa boa para você ouvir. Não quero deixar você ouvir. Então, vou repetir de novo, tá? Para vocês entenderem. Então, esses reikianos, então, eles vão trabalhar isso para equilibrar sua energia. Por quê? Eles sabem que existe bloqueio do chakra que você tem, porque a gente tem uma camada energética, né, espiritual, que está bloqueada, por a vez por emoção, por trauma que aconteceu na sua vida, por N coisas que aconteceu. Porque você está aqui e não sabe que tudo isso é energia. Eles têm conhecimento, então vai ajudar você, tá? E vocês aí que são reikianos, radistas, estão me ouvindo aí, tá? Sabe do que eu estou falando. Aí ele disse, facilitando a circulação da energia vital. Então, para que circule essa energia no seu corpo. Então, você vai sentir um bem-estar quando está assim. Mas, por exemplo, por isso que guardar mágoa, ressentimento, ódio, essas coisas, ali você bloqueia, tá? Bloqueia esses vórtices de energia. Tá? E precisa trabalhar isso. Por isso que Cristo está ensinando o perdão, a saber respeitar o próximo. Cristo está ensinando tudo isso. Então, ele está ensinando você a trabalhar a sua energia, essa conexão energética. Porque se eu vou colocar aqui, será que tem na Bíblia conexão energética? Os evangélicos vão dizer que não. Mas eles não sabem o que é isso, pessoal. Eles não sabem. Quando você está perdoando, tirando um ódio limpo, você está trabalhando na conexão energética ali, pessoal. Tá? E Cristo ensinou isso, os apóstolos estão ensinando isso. Amar o outro, então é você entrar, quando está ensinando você a amar o próximo, é você entrar numa frequência boa. Tá, pessoal? Então, ele diz que facilita a circulação da energia vital, melhorando a saúde geral do indivíduo. Então, vai melhorar a sua energia geral do indivíduo. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Ele fala, a intuição desempenha um papel fundamental na percepção da conexão energética. Muitas vezes a pessoa pode sentir a energia de outra pessoa, ambiente, sem uma explicação lógica. Então, é isso que acontece com as pessoas. Ela sente. Ela está sentindo, mas qual é a explicação lógica? Não existe, tá? Como é que você vai medir? Aí o que? A gente nomeia o sentimento que a gente está sentindo. Foi assim que veio a nomeação de sentimento. Qual é esse sentimento que você está sentindo? Ah, eu estou assim, aí toda hora eu fico triste. Então, aí nomeou essa energia, né? Essa energia, esse que está em você como
tristeza, né? Aí outra emoção que muitas pessoas sentem, né? É amor. Então, para designar o amor, é uma energia. Mas ele vai dizer assim, é uma energia que você está sentindo. Não. Aí, para designar cada tipo de energia, designou o nome. Então, o que é o amor, pessoal? Você sente. Ah, é uma coisa que você sente assim pela pessoa. Então, você começa a explicar isso. Por isso que os que fazem a canção de amor, né? Eu vi até uma música, ele diz assim, eu não consigo explicar o amor que eu sinto. Eu não consigo explicar. Tem até a música de Roberto Carlos, né? Como é grande o meu amor por você. Então ele não consegue explicar o amor que existe nele. Porque é uma energia, tá, pessoal? É aquilo ali, a pessoa tá sentindo a energia, tá? E ela não consegue explicar. Então, ele está dizendo isso, que a intuição que a pessoa sente de pessoas ou do ambiente sem uma explicação lógica. Essa capacidade intuitiva pode se aprimorar através da prática e da atenção plena, permitindo ao indivíduo se tornar mais sensível às energias ao redor. Então, ele trabalhar a espiritualidade dele, para ele se ter uma conexão, sentir as energias ao redor e das outras. Então ele vai se tornar mais sensível. É o que acontece quando a gente desperta a consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, a intuição pode servir como um guia para entender quando a conexão energética está forte ou fraca, ajudando na busca por equilíbrio de harmonia. Então, é isso, tá? Por isso que a intuição, a gente sentir, aquele que desperta, ele está trabalhando, ele vai por essa energia, por essa intuição, tá? Que essa intuição vai servir como um guia para ele, tá? Para entender quando a conexão está forte ou fraca. Tá, pessoal? Vamos parar aqui, tá? Porque, nossa, essa parte eu fui até 57 minutos por causa da agonia aqui, né, pessoal? Eu tive que ir mais além para eu conseguir fazer o estudo em duas partes, né, pessoal? Não é fácil, tá, pessoal? E as pessoas não cooperam, não quer nem saber aí, tá? Tá aí nessa situação e é isso aí, tá? A gente que está querendo estudar sobre essas coisas, está querendo se dedicar à espiritualidade, a gente tem dificuldade, né? Então vamos parar aqui, tá? Eu vou continuar na segunda parte, tá, pessoal? Sobre esse tema aqui, tá bom? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá? Então até a segunda parte.